ficou com um saldo positivo aí de R$ 120. Porém, na hora que o robô abriu a posição, a internet aqui da casa oscilou um pouco e uma dos robôs que tem o objetivo é de fazer uma defesa, uma proteção, não abriu. Então vamos ver agora se abre todas as ordens. Ó, perfeito. Agora deu certo. Mesmo assim, eu ainda deixei rodando para poder mostrar que se o mercado caísse, ainda assim dava para ter lucro. O objetivo aqui não é escolher nenhum dos lados. O objetivo é deixar o robô operando. Se o mercado subir, excelente, a gente obtém lucro na alta. Se o mercado cair, a gente obtém lucro na queda do preço. Porém, onde está o nosso risco? O nosso risco está numa zona de lateralização. Porém, essa zona de lateralização ela é pequena. Ela está na faixa abaixo dos 100 pontos. Se ele oscilar qualquer coisa acima dos 100 pontos, a gente já começa a ter lucro também na lateralização. Então, um robô extremamente eficiente, com uma taxa de acerto fantástica. Esse aqui já é, se não me engano, o quinto vídeo. Os 4 anteriores fecharam com saldo positivo aí acima dos R$ 100, que é mais a meta que eu coloquei ali por trade. Óbvio que isso não é uma regra, só para colocar um número ali como parâmetro. Pode ser 50, pode ser 20, pode ser 200, depende muito do que o mercado oferecer. Como a gente trabalha ali com o que o mercado está dando para a gente de oportunidade hoje, então vale muito sair no positivo com valor baixo, como dizem em alguns livros aí, alguns trades, né? Melhor, lucros pequenos não quebram ninguém. Então, de ontem para hoje aí foram 4 trades. Os 3 primeiros de ontem estão no YouTube. O que eu acabei de gravar agora tem 40 minutos. Eu não vou conseguir subir ele rápido para o YouTube. Vamos ver se eu consigo fazer um tradezinho um pouco mais rápido. Eu subo esse e depois, com mais calma, eu subo outro vídeo. E com todas as gravações. Agora é só aguardar. Aqui o robô já está operando, está aberto a todas as posições, todo o funcionamento dele. Daqui a pouco já começa a mudar os valores aqui. Agora está gerado. A gente já fez um trade de 120. E agora é só aguardar, ok? Está gravando? Tá. Meu Deus. Eu gosto. Que maravilha. Que maravilha. Serve eu. Que loucura. Ela é nutricionista, médica, na área de nutrição, na parte de medicina. Ela é contadora. Que loucura. Essas contábeis? Essas contábeis. Uma mulher gosta de estudar. Grande. Tem um programa dela cheio da grana. Agora eu dou presente para ela agora, eu vou ter que. Solteira. E o cara eu tô falando tá ligado? Que beleza, essas gravações que a gente faz. Velho, já falou. Não, caralho, só dá um vídeo. Ele pode ir no meu. Não, que loucura, gente. Não, você viu o toque, já? E bonito, né? Nossa, Deus. Ela faz fisiculturismo? Mas ela tem uma amiga de estética, de nutrição, toda a área voltada a áudio, curte. Que legal. Ela faz muito. Mas ela meu tio me deu o código. Não sei se eu comecei com o livro, mas ela já foi o certo. Não tinha essa cirurgia, né? Falou, vai pro SUS. Mas é bom de rico. Apesar. Não, mas eu já aproveitei tanto assim, pegar dinheiro, depois meu pai tem que pagar, sim. E ele teve o sofrimento do meu pai, porque eu estava morto de droga, né? Então ele ficou com raiva de entender. Não, eu sou
Tudo tempo vai me devolvendo, sabe? Eu não tenho pressa, não tenho raiva do que ele me disse. Eu falei, tio, Claro. É consequência, pô. Tem coisas que não. Eu aceito. E outra, não tenho raiva do senhor, não. Pelo contrário, devia agradecer. Não, mas eu agradeci, cara. Eu agradeci. Porque assim, ó, antes de eu pedir esse dinheiro pra ele, eu perguntei, eu orei, eu pensei, eu perguntei pro meu padrinho. Ele falou, Rodrigo, você hoje tem uma nova posição de vida. Você vai ter condição de pagar ele. O máximo que pode acontecer, não. E o não, meu irmão, você mesmo já sabe que dá o não. Então, arrisca, velho. Quebra o orgulho, engole o erro, entendeu? Que você fez, e sabe que peça tudo para organizar. Se ele não te emprestar, está tudo certo. Se ele te emprestar, está tudo certo, que hoje você não usa mais droga e vai pagar ele. Não dá para gravar na sua casa, não. Por quê? Tudo que você está falando está tudo gravando. Depois dá um jeito. Eu fazia gente gravar na minha casa. Agora eu quero te pedir uma coisa. Vamos pensar. Como é que faz a porra dessa limpeza? Se eu soubesse, eu não estava pedindo para você, né? Sim, ó. Você já estava mostrando para mim. Ela fica assim, não posso ficar com isso. Se for apagar isso daí, corre o risco de você. Opa, aconteceu alguma coisa. Se for apagar isso daí, corre o risco de apagar áudios que você precisa, apagar coisas que você necessita. Mas eu não quero apagar, eu quero passar para o pendrive. Então, mas eu não sei, a gente tentou aquele dia, eu não consegui. Tá bom. Outra coisa que eu queria falar com os senhores é a respeito do caldo de cana, da publicação. Mas depois você faz, né? Também de apostar. Eu te mandei o vídeo, chegou não? Não. Mas você tem que editar. Não, te mandei o vídeo. Você tem que editar, pô. Não sei. Não, é isso que a gente vai fazer junto. É isso que eu tô te explicando. Quando você terminar de fumar essa porcaria, você senta aqui e a gente vai. Ninguém sabe do fumo. Ninguém sabe. Quando tava falando de pornografia, todo mundo sabe. Aí quando fala de cigarro, não. Falar em pornografia, ele começou. Tem mais duas passando. Lugarzinho fantástico esse, viu? Gosto muito. Maravilha. Uma um troço de baixo. Ele se escondeu. Quando você falou isso daí, quando você gritou isso daí, ela foi embora. Opa! 80 positivo. Vamos ver se a gente zera aí no 100 também. Quanto tempo tá esse trade? Esse aqui tá só 10 minutos. Opa, 10 minutos? 10 minutos é bom. Vou zerar ele. Fecha no positivo e já lança. E daí já dá para subir esse excelente. Vou zerar aqui. 199. Pegou 80 e poucos, que já tinha 120. Mas tá bom, excelente. Mais um trade, mais uma vez provando o funcionamento do robô. Que era isso que é a ideia do vídeo, né? Gravar uma série de vídeos mostrando o robô na prática, no horário real. Ó, que bom que eu zerei que o mercado devolveu tudo.